cheguei em Mangabeiras em 1958, parece que é. 1958. E já tinha a igreja aqui. Me converti num salãozinho aqui que ficava nessa rua ali. Era um salão da finada Pedra, do Dedé, onde a gente se reunia. Eu tenho quase 50 anos de membro da Igreja Batista e durante esse tempo eu só tenho bênçãos a contar. Vou fazer 52 anos já. E nasci em um lar cristão e sempre vim para a igreja, né? Sempre estive na igreja, graças a Deus. Eu cheguei até a Igreja Batista, né, por meio do irmão Pedro Filho, né, passei a trabalhar ali na Constru Costa com ele e aí fui convidado a vir assistir um culto. Eu cheguei aqui na minha adolescência, aos 15 anos de idade, e eu fiz a minha decisão aqui mesmo, fui evangelizada. Eu vim para cá a convite de uma amiga em 2020, que ela me convidou para vir para as Mensageiras do Rei. E atualmente eu estou aqui com essa responsabilidade, essa grata responsabilidade que é pastorear esta igreja. Há 88 anos, essa igreja tem louvado ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre ela e sobre a nossa cidade de Mangabeiras. Era uma igreja muito viva. Aqui tinha uma igreja, mas era na casa aqui na praça. Não era igreja, era só uma família de crente. E mais a Rosa Arruda, que era dona de uma pensão, só. Então, mas aqui eles não aceitavam crente, era muito forte, tinha os padres italianos, e ficou só por esses mesmo, essa família e essa outra. Um dia a família levantou e foi morar em Balsas. E a Rosa Arruda ficou sozinha. A igreja começou lá, nesse salãozinho bem pequenininho, eram uns banquinhos de pau que tinha. Enchia, a dona Aldaci trabalhava no Canto Grande, era professora lá, e aí a gente assistia à escola dominical, os cultos, na casa da dona Pedra. Pedra era desse povo do Pedro Paulo, da Andrelina. Aí depois foi falo para fazer uma igrejinha aqui, que era bem nessa outra sala para lá. Não tem aquela salinha ali? Ali era uma igrejinha pequenininha também. Era mais ou menos, cabia umas 50 pessoas. Aí a dona Sária, que era uma americana, que tinha aqui a dona Sária, a Iária, aí veio para construir essa igreja ali. Aí foi preciso, eles arrumaram para comprar uma casa para mim lá onde hoje eu estou morando. E quando o Dioclésio chegou, o Dioclésio, ele era muito curioso. E era um homem totalmente desenvolvido, família grande, muito grande. E ele foi atrás de todo mundo que já tinha de crente aí pelo interior. E foi trazendo pelo menos para os domingos, quarta-feira, e ele ia trazendo, né? E também tinha um grande número já de crente também, porque tinha Mariquinha crente, a Mariquinha crente que tinha família grande, a mulher uma bênção, a Pedra Nogueira também. E elas reuniam, aquelas mulheres iam pregar o evangelho sem tempo, sem condição, mas elas reuniam e iam pregar o evangelho na rua. E ela corria, apanhava a Bíblia, não sabia ler. Ô, minha filha, lê bem enquanto eu tiro aqui enquanto eu faço aqui, eu tiro aqui. Aí ela botava para ler a Bíblia. E ela, ô, minha filha, lê porque eu sou obrigada a dar essa lição no domingo. Tinha os crentes da União, pastor, tinha os pastores faziam convenção na União. O Sebastião crente, que vocês não conheceram, era o dirigente da igreja, Diocleciano, Pedro Paulo, tudo era dirigente aqui na igreja. O Dioclésio
começou indo buscar os crentes, rapaz, vocês não estão vindo, e aí pegava no pé e tudo, e aí o Dioclésio começou pregando para aqui e para acolá, aí começaram a chamar atenção, Bíblia, chamar atenção. As perseguições, as dificuldades não vão parar a igreja do Senhor, pois é Ele que nos sustenta. Aí quando começou a aparecer os crentes lá dentro do colégio, os padres chamaram aquelas pessoas mais católicas e pediram para eles pedirem Bíblia emprestado. Então eles foram, prestam a Bíblia, eu queria ler a Bíblia, o crente morria de alegre, pegava sua Bíblia e dava para aquela pessoa já do padre, o padre nunca aparecia. Aí eles pegavam a Bíblia e tocavam fogo. Queimaram muitas Bíblias. E quando iam buscar, nós nos esquecemos, não sei o quê, e terminava ficando assim. Começou essa queima de Bíblia, começou um choque muito grande, e o Dioclésio descobriu, e o Dioclésio começou a brigar. A Igreja Batista ela é uma igreja que tem essa preocupação missionária desde a sua origem, né? Ela começou ali no século XVI, formalmente falando, né? E desde então tem essa preocupação com a pregação do Evangelho. Veio de João Batista o retorno a missões, a obra missionária, né? Com William Carey e o pai de missões modernas. E faz parte da essência dos batistas propagar o Evangelho. Aqui, a igreja começou em vários povoados. Depois, ao se juntarem aqui na cidade, começou a primeira igreja batista em São Raimundo das Mangabeiras. E de lá, daquele tempo até hoje, a igreja vai fazer 88 anos, já passou por aqui muitos missionários americanos, pastores em início de ministério e pastores já experientes no ministério. E graças a Deus, todos eles homens de Deus. O primeiro pastor dessa igreja é o pastor Esli Cantanier de Lima. Durante a gestão dele, foi tirada essa foto aqui, né? Que o secretário executivo da junta está à frente, liderando, transmitindo assuntos importantes, tratando da igreja, da junta, informando a igreja. Ele ajudava, ele visitava, mas pena que era tipo assim, a igreja era muito jovem ainda, não tinha tanta condição para sustentar o pastor, a questão de salário. E ele não passou tanto tempo aqui, mas foi por isso, né? Pastor Euclides, no tempo do pastor Euclides, nós fomos até para uma convenção aqui em Ribeiro Gonçalves. Aí depois foi o pastor Antônio. A gente chamava pastor Antônio. E a igreja avançou muito. E depois nós tivemos também o pastor Enoque. Eu não tive parte no ministério do pastor Enoque, mas foi um pastor muito bom também, que fez a sua parte. Aí depois do pastor Enoque veio o pastor Robson. A gente pode falar muito do pastor Robson, que veio, passou 13 anos aqui, fez muitas coisas, inclusive a construção desse templo, agora que a gente chama o novo templo. E temos o Salão da Comunhão. Teve uma oferta, um dízimo assim, de forma, para a época, né, de forma vultuosa, e aí aquilo ali deu um impacto inicial, né? E aí iniciou-se, né, com as estruturas metálicas e o telhado, e aí a partir de então foram campanhas. E Deus é tão misericordioso que aproveitou aquele grande homem que hoje é o líder novamente daqui, o líder dessa região. Nós tivemos o pastor Elvis, que teve uma parte do ministério aqui também. Depois
veio o pastor Jair, que também a gente conheceu muito, estava sempre com ele, fez um grande trabalho aqui. Havia assim uma perseguição muito grande pela Igreja Católica, né, com a chegada dos crentes aqui em Mangabeiras, né, que nós batistas, olhando a história, nós batistas fomos os pioneiros aqui em Mangabeiras. Mesmo antes da cidade ser emancipada. Fato interessante que quando o saudoso irmão Dioclésio estava à frente do trabalho, e aí havia um apoio dos missionários norte-americanos, né, tinham os seminários ali em Floriano, seminário, e aí tinha os seminaristas e um avião um aviãozinho dos norte-americanos dava esse apoio, porque na época o acesso era difícil. E aí, parte interessante dessa história é que aos finais de semana, esse aviãozinho ele vinha trazendo os seminaristas para dar apoio nas igrejas aqui da região, tipo Pastos Bons, Mangabeiras, Balsas. E aí, na época não tinha ainda uma pista de pouso aqui na cidade, e aí as práticas de pouso e decolagem eram realizadas na BR-230, né? Até então era só chão, pissarra. Os aviões aterrissavam, que era para vir pregar o evangelho aqui. E aí eles proibiram, que disse que os crentes estavam invadindo a estrada. Aí foi que a gente foi, aí juntou os crentes tudo e foi fazer esse campo. A igreja não tinha como fazer, mas cada um podia ajudar. E eu fui duas que ajudei a construir o campo. Eu ajudei a apanhar cisco, ajudei a juntar mato. Aí, hoje, ali onde hoje é a Câmara de Vereador. Ali naquela rua ali, todo era um campo. E avião aterrissava aí depois os crentes vinham e aterrissavam. Os aviões vinham, davam cobertura, traziam missionários, davam assim, instruíam e tudo. E depois até a gente recebeu o apoio deles, veio o americano morar conosco aqui. O padre da época fez uma denúncia ao órgão de controle da época, ao órgão fiscalizador, como se fosse hoje a ANAC, né? E aí, de repente, o irmão, foi feita essa denúncia, né, dessas práticas de pouso e decolagem na BR-230. Então, o piloto foi advertido e o irmão Dioclésio, também comunicações muito difíceis, né, na época, recebeu uma carta, né, do piloto dizendo que estava impedido de trazer os seminaristas. Desde o princípio, nossa igreja foi formada por missionários. Foi um trabalho missionário que fez surgir a primeira igreja batista em Mangabeiras. E nós saímos evangelizando o povo. Era uma campanha de evangelização. E aí, nesse tempo, foi muita gente que fez a decisão aqui na igreja. E era um tempo assim que a gente trabalhava com evangelismo. Lembro que nessa época mesmo teve um tipo de evangelização chamado Operação Cafarnaum, que a gente evangelizava justamente jovens e adolescentes. E eu fui dessa época e houve muito aprendizado. A minha vida passou a ser mais... a fazer sentido mesmo, de fato, né? Foi um marco na minha vida que eu passo a lembrar de coisas mesmo com mais intensidade a partir desse momento para cá, né? E aí foi aqui onde conheci a minha esposa e onde construímos a nossa família, sobre a admoestação do Senhor aqui nesta igreja. Acredito que a Igreja Batista foi a igreja que eu resolvi ficar para participar de tudo, assim. Então, aqui a gente tem os jovens que são bastante ativos também, a juventude, tem as mensageiras do rei. Então, são várias portas de entrada que as pessoas têm. Eu entrei pelas mensageiras, já conheço pessoas que entraram aqui pelos jovens também. Outras mulheres mais de idade entraram pela MCM, os homens também que foram convidados para o culto
dos homens que são sem ser os dos jovens, né? Então eu acho muito interessante também, muito importante a forma que a Igreja Batista faz para chamar pessoas, para convidar as pessoas. Hoje eu sou líder de Mensageiras do Rei, trabalho com as meninas de 9 a 16 anos e sei o quanto isso é importante, é válido, né? E nós somos chamados para fazer essa diferença na nossa geração. A nossa geração hoje, nós temos que avançar e saber que o evangelismo, que a busca é importante e a permanência mais ainda. Essa igreja ela tem uma grande história para ser contada e uma história que a cada dia ela cresce. E Deus é maravilhoso nessa caminhada. Eu só tenho que louvar e glorificar o nome de Jesus. Como Deus é bom, como Deus trabalha na vida da gente. São 88 anos pregando o Evangelho, militando pelo reino de Deus. Nós não podemos nos acostumar com este mundo, nós não podemos pisar no freio da pregação do Evangelho. Nós temos que despertar. Eu acredito que precisamos mais do que nunca de um despertamento missionário, de um avivamento espiritual. Que permaneça, né? Como eu cheguei na igreja na adolescência, casei, construí família e hoje estou aqui com 3 filhos, né? 2 jovens, uma adolescente ainda. Mas a permanência na igreja é muito importante. E o evangelismo para criança e adolescente é importante, nós devemos fazer isso. Eu era zeladora lá da igreja, eu morava aqui na casinha da igreja e era zeladora lá na igreja. Hoje estou com 82 anos e para mim foi uma bênção, uma maravilha. Eu quero agradecer também à igreja, os irmãos, por terem me acolhido aqui nesse ambiente, que é muito bom estar aqui com vocês e que nesses 88 anos da Igreja Batista seja como nos demais anos que tiveram anteriormente, que sejam maravilhosos. Que todos possam se encorajar e possam fazer realmente a diferença a cada dia como cristãos autênticos, como batistas. Que Deus esteja nos abençoando, cada membro, cada congregado, e que vidas e mais vidas sejam alcançadas para o reino de Deus, em nome de Jesus. E vou terminar o dia de vida aqui. Vida aqui, agora quando eu partir é outra vida. Deus abençoe, muito obrigada por esse momento tão feliz, muito feliz. Há 88 anos, Louvando ao Senhor. Há 88 anos, louvando ao Senhor. E eu conclamo essa igreja a louvar e glorificar o nome do Senhor. Uma grande obra de Deus até que Cristo volte.